Oi, gente, tudo bem? Vamos lá, boa tarde. Eu vou compartilhar, né, minha tela. Na hora que aparecer, por favor, alguém me avisa. Apareceu. Obrigada. Então, na semana passada, a gente fez essa parte aqui. Eu quero saber quem fez, se conseguiu fazer, porque lembra que foi só tirado foto. Se deu para fazer sozinho, a gente vai ter que retomar hoje. Ninguém que está aqui fez atividade da semana passada? Eu ainda não fiz, professor. Eu poderia retomar só para eu entender melhor como é para fazer. Tá. Joicel, você fez? Vanessa? Para falar a verdade, está no processo ainda. Tá bom. Vanessa, que também faz sempre tudo rapidinho, entrega rápido. Fez ou não? Ainda não fiz não, professora. Vixe, então do pouco que está aqui ninguém fez, né? Então, vamos lá. Gente, eu vou tentar ser rápida para depois entrar na outra parte. Eu sei que semana passada foi corrido. Tá? Aquilo que eu falei, é ruim de ficar esperando esses 10 minutos aí, porque como é só 45 minutos, e essa atividade ela é muito extensa, tá? Tem várias partes. Então, o que eu pedi? Que vocês poderiam chamar entre os colegas de até 10 estudantes. Se quiser fazer individual, pode fazer, mas apesar que é bom sempre conversar, pelo menos com 2 pessoas, tá? Aí, realização de chuva de ideias coletiva para identificar pessoas e instituições que fazem parte de redes no mundo do trabalho, concluindo com a elaboração de lista inicial de profissionais com que vocês têm contato. Então, vocês deveriam, né, em grupos, conversar se vocês têm pessoas profissionais nas suas redes sociais, tá? Que possam, de repente, ajudar vocês nessa atividade, tá? Aí, o 3, categorização das redes identificadas. Então, o que é que aquele profissional que você tem na rede, que você segue, de repente, ele faz? 4, relação dos profissionais listados com as redes. Então, quem é esse profissional? Tá? Você listou a rede, digamos, vai. Ele é um mestre de cozinha, tá? Então, qual é o nome desse mestre de cozinha que vocês seguem, que vocês têm contato, de repente ele responde até alguma coisa que vocês escrevem ou perguntam, tá? Aí você deve fazer o quê? Elaborar esse registro das redes dos seus profissionais, escrever. Então, vocês precisam entregar para mim. Aí, eu fiz com 6 pessoas, tá? Então, cada uma dessas 6 tem que mandar a atividade, mesmo que ela seja, de repente, igual. Lembra que a gente fazia isso na escola? Quando a gente fazia trabalho de grupo, era a mesma coisa. Uma pessoa, quer dizer, as pessoas do grupo conversavam sobre a atividade e cada uma delas tinha que ter uma folha para colocar na sua pasta de evidências, tá? Escolha individual da rede com qual o estudante mais se identifica. Então, digamos, eu gosto da área de arte, teatro. Aí eu conversei com alguém que gosta da área de gastronomia. Conversei com alguém que gosta da área de design. E conversei com alguém que gosta de direito, tá? Então, o que eu vou falar? O que vai diferenciar a minha atividade do meu colega? É exatamente essa número 6. Você vai explicar para mim, olha, eu conversei com pessoas da gastronomia, de design, de direito, tá? Mas eu me identifico mais com gastronomia, entenderam?
Então, ou seja, o primeiro passo é vocês se organizarem até 10 estudantes para fazer essa atividade. Identificar todas as pessoas que vocês conhecem que já estão inseridas no mundo do trabalho. Então, por exemplo, nesse trabalho de vocês, alguém já faz algum tipo de trabalho dentro da área? Vou dar um exemplo, da Vivian, né? A Vivian, ela quer fazer administração de empresas, certo? E a família dela já tem uma loja. Então, ou seja, ela já está bem ou mal dentro do mundo do trabalho. Para mim, está sendo um pouquinho mal, porque ela não está entrando nos plantões, né? Mas, enfim, tá? É nesse sentido. Vocês vão tentar descobrir as pessoas que vocês conversaram, se já estão inseridas de alguma forma. Ou, por exemplo, meu pai é advogado, eu me interesso muito por direito. Então, eu já estou inserida, porque, bem ou mal, eu acabo conversando com meu pai. Ah, minha mãe é médica, tá? Eu quero fazer medicina, ou se não, eu tenho um vizinho, que ele é arquiteto, de vez em quando eu vejo os trabalhos dele, e eu quero fazer arquitetura. Então, ou seja, vocês vão tentar registrar pessoas que vocês conhecem, sendo na família, amigos, conhecidos, tá? Que vocês conhecem dentro do PV de vocês. Até aqui, alguma pergunta? A Esther mandou avisar que ela está em reunião, né? De líderes. Bem no plantão, que beleza. Bom, então eu acho que vocês entenderam o que é para fazer, tá? Deixa eu ver quem está aqui. Prince. Oi. Você pode ler esse primeiro parágrafo aqui para a gente? Eu vou chamar outras pessoas, então fiquem ligados, hein? Aqui do Chuva de Ideias até qualidade? Por favor. Ok. Chuva de ideias. Termo muito utilizado em várias áreas do mundo do trabalho hoje. Remete a uma tempestade cerebral. E isso mesmo. A ideia é fazer com que aconteça, em grupo, uma tempestade de ideias, com o objetivo de estimular o surgimento de conhecimentos e soluções criativas do início de um processo, para uma chuva de ideias de qualidade. Quer continuar, Beleza. professora? Não, vamos ver. Mais alguém quer pegar e ler, por favor? Para ajudar, para não ficar tão chato só eu lendo. Bessa? Você Opa, pode ler? Você lê posso, essa daqui? posso. Todo mundo fala? Isso. Todo mundo fala. É importante que haja rodízios nas vozes, ou seja, todo mundo precisa dizer o que pensa e o que sabe sobre o tema. Então, ou seja, eu já estou pegando vocês para ler, para que vocês entendam que vocês vão ter que conversar. Vanessa, você pode ler essa diversidade de ideias? Quanto mais perspectivas diferentes sobre o tema, melhor. Dizer o que pensa e o que sabe sobre o tema. Oi? Acho que... Tem. Começa de novo, por favor. Diversidade de ideias. Quanto mais perspectivas diferentes sobre o tema, melhor. Discordâncias são bem-vindas, pois enriquecem a discussão. Eu confundi. É por isso que eu achei, eu estava tentando procurar onde é que você tinha ido. Vamos lá, Joicel. Foco no que importa. Tá. Foco no que importa. Se alguém viajar durante a conversa, não tem problema. Mas lembre-se de voltar à questão que está discutindo. Questão discutindo. Certo. Então, ou seja, muitas vezes a gente está, né, discutindo algum trabalho da escola, e uma pessoa, de repente, coloca, né, alguma coisa que não tem nada a ver, vamos dizer assim, com a conversa. Então, a gente tem que voltar. Gustavo. Organização? Tá, beleza. Organização. Todo mundo deve falar, mas o ideal é que a atividade seja conduzida da forma organizada, para que todos participem e as boas ideias não se percam. Né, gente, o que a gente fala, a gente está tendo aula aqui online, e
O próprio Teams tem a mãozinha lá para levantar, né? Para falar. Às vezes acontece, você está numa reunião, todo mundo começa a falar ao mesmo tempo. Você faz uma pergunta, aí 3, 4 pessoas falam. Tá? Então, é importante a gente se organizar. Deixa eu ver quem mais está aqui. O Walid. Opa, O registro de ideias. quê? Das ideias. Tá. É essencial que todas as ideias sejam registradas, pois elas serão importantes. Então, gente, essas diquinhas aqui, ó, todas elas foram fotografadas, tá lá no grupo, espero que não tenham apagado, porque eu preciso apagar, porque imagina o tanto de coisa que tem no meu celular, com as atividades dos alunos e mais o grupo de professores lá, que eu quero morrer com tanta coisa que eles mandam, tá? Então, qualquer coisa é só olhar lá. Se não tiver mais lá, tá? Alguém pode me avisar. Pela Prince, você podia dar uma olhada lá, já que você é líder, se as fotos que foram tiradas semana passada, se estão ainda no grupo? Pera, professora, Elas tô vendo estão, aqui. Acho eu que vi tá. agora há pouco. Estão, né? Vale bem. Então, beleza. Vamos lá. Douglas, você leu o passo 3? Acho que ele tá sem microfone. Será? Deixa eu ver, quem mais? Quem não leu ainda? Carlos? Também tá sem. Tá. Alguém pode, então, ler? Passo 3? Pode ser eu, professora? Pode, meu amor. Ai, João, esqueci de você, né? É hora de categorizar as redes às quais vocês já estão ligados. Esse é um passo importante para que possam encontrar maneiras de agrupar as pessoas e as instituições identificadas. Gente, lembrando que tem muita gente que tem rede social, o Facebook, o Instagram, o Twitter, que só usa praticamente para postar, né, imagens, selfie, tá? Muita gente também acaba entrando para brigar, né, para discutir, para fazer cyberbullying, né? Mas a gente também pode trabalhar com as redes sociais para nos ajudar no projeto de vida. Então, uma sugestão que eu dou para vocês é que procurem, por exemplo, no Facebook, alguns grupos que sejam ligados às profissões que vocês querem ter, tá? Porque são pessoas que estão lá tanto procurando emprego, às vezes, dando palestras, tá? Respondendo a perguntas de pessoas jovens como vocês que ainda não estão trabalhando, tá? Então, é importante aprender. Eu vou dar um exemplo que o pessoal que já era meu aluno ano passado já sabe, tá? Mas como tem aluno novo na sala, tá? Não só aqui presencialmente, mas de repente pode assistir a gravação, tá? Então é o seguinte, então, além de eu ser professora de arte, eu também sou atriz, né? Então tem um programa que eu fui chamada para gravar, e foi exatamente pelo Facebook, tá? E o legal que eu fui procurada, eu nem estava indo atrás, mas eu conhecia uma pessoa que me indicou, né? Falou, olha, você precisa de uma atriz assim, assim, sabe? Eu conheço uma, Klaus. Então, essa pessoa, que é uma amiga minha, fez também faculdade, também atriz e produtora, ela mostrou, né, algumas postagens, algumas fotos minhas, e eu passei no teste só dele me ver pelas fotos. É obviamente que depois a gente se encontrou e fez um teste de câmera, né, sendo gravado, tal, eu passei. Só que assim, né, estamos esperando esse programa há tanto tempo, agora ficou cada vez mais difícil. Primeiro, que o diretor do programa ele faleceu, que foi a pessoa que me escolheu. Aí a gente conseguiu uma autorização da Ancine, né, que é uma organização que libera esse programa ser passar, né, na televisão, etc., filme. E aí veio a pandemia, né? Aliás, veio o dinheiro. A gente precisa de 4 milhões. Alguém tem para emprestar?
de começar a produção? É só isso. Prometo que no final eu devolvo. Posso 4 retirar milhões de reais. depois, professora, agora não dá. Não dá? Não dá agora. Beleza. Então, e piorou com a história da pandemia, né, gente? A gente está vendo aí na televisão que a maioria dos programas estão sendo repetidos, reprisados, ou tem artistas e apresentadores que estão fazendo das suas casas, né? Tem muita live. Até eu postei para vocês no grupo, de novo, o teatro que teve. Alguém conseguiu assistir no sábado? Fez inscrição? Não, né? Então, as pessoas que querem ser ator, atriz, é bom assistir isso daí, tá? A gente aprende bastante. Então, vamos lá. Quem pode ler o passo 4? Pode só o primeiro parágrafo, para não cansar. Eu leio. Beleza. Passo 4. Relacionem os profissionais do Estado com as categorias de redes. Por exemplo, é possível que vocês tenham identificado um professor categorizando-o na áreas de educação. Talvez tenham relacionado também outros profissionais que atuam em escolas, como coordenadores, bibliotecários e diretores. Todos entrariam nessa categoria de educação na mesma rede. Procedam da mesma forma em relação aos demais profissionais. Então, vou dar um outro exemplo. Então, digamos que no grupo das terceiras séries, tem gente que quer ser advogado, tem gente que quer ser juiz, tem gente que quer ser delegado, certo? Então, se você juntou no seu grupo pessoas assim, vocês vão categorizar, né, vão colocar na categoria, tá, da área de direito. É isso que está pedindo para fazer. Quem pode ler vocês? Vanessa, vamos lá? Cadê vocês? Para ler aonde, professora? Aqui, ó, vocês podem... Ah, tá bom. Vocês podem pensar em outras categorias para as redes, ou seja, não fiquem presos às áreas de atuação e profissões. Uma possibilidade, uma rede de profissionais que se dedica à inovação em variados campos de trabalho. Um designer de desenvolvimento, um novo modo de se criar, um cirurgião que estuda novas técnicas para operar seus pacientes, um engenheiro que adota materiais ecológicos para uma obra, etc. Outras possibilidades, profissionais que estudam as competências importantes para quem vive e trabalha no mundo atual. Então, ou seja, é só complementando o que eu já havia falado nesse outro parágrafo aqui de cima, tá? Porque, às vezes, quando você fala que quer ser médico, eu pergunto, né? Por exemplo, na tutoria, tenho vários alunos que querem ser médicos. Eu pergunto, você já sabe qual a especialidade que você quer? Né? Pediatria, cardiologia, neuro, entre outras. Tá? Então, é importante que a pessoa que vocês vão estar escrevendo sobre, que vocês falem a categoria, né? Que subcategoria está referindo-se, tá? Ficou claro, gente? Tá? Então, pegando lá o exemplo de direito, que eu falei agora há pouco. Então, direito, você pode trabalhar direito trabalhista, direito civil, direito criminal, entre outros. Então, você tem que tentar verificar que tipo de direito você vai querer trabalhar. Tá? Eu vou querer ser juiz, então, o que você vai ter que fazer para ser juiz? Ah, e vou ser delegado, o que precisa ter para ser delegado? Tá bom? Vamos lá. Passo 5. Quem pode ler? Pode repetir, tá, gente? Posso então ler? Pode, meu amor, por favor. Tô querendo fazer diferente um pouquinho. Tudo bem. Registrem o resultado de todo o processo de tempestade de ideias.
Pode ser, por exemplo, um desenho em que vocês mostrem as redes e seus vários pontos de conexão, pessoas e instituições, e quem está ligado a quem. Mas adotem registros complementares, como uma lista simples, uma tabela, etc. O mais importante é organizar esse momento inicial para que ele alimente os próximos passos do projeto. Pode continuar. Tá. Ao final do exercício, é essencial compartilhar com a turma as várias redes identificadas. É o momento de trocar informações, pensar junto, conhecer as diferentes ideias, construir conhecimentos em comum e identificar a diversidade de redes com as quais estão ligados. Então, ou seja, quando a gente terminar essa atividade, mais para frente, a gente vai precisar, né, que um grupo explique para o outro tudo aquilo que foi feito nesses passos, tá? Então, vocês já aprenderam sobre mapa conceitual, tá? Provavelmente, acho que em orientação de estudos, tá bom? Então, vocês podem sim fazer um mapa de estudos, só que tem que tentar depois explicar, né, complementar esse registro. Pode ser uma coisa simples, tá? Não precisa ser uma coisa muito elaborada, não quero que vocês tenham tanto trabalho, tá bom? Passo 6. Bessa, você pode ler esse? Posso. Diante das redes identificadas por todos, cada estudante refletirá sobre a rede com a qual tem mais afinidade. Cada um ou cada uma deve pensar nos seus interesses, nas afinidades com áreas de conhecimento, profissões e outras categorias de redes que tenham identificado, considerando também os seus anseios e projetos de futuro. Então, vamos lá. Depois que vocês se juntaram, vamos fazer um resuminho. Vocês se juntaram num grupo até 10 pessoas, tá? Fazer individual é complicado, essa atividade. Por quê? Porque você tem que saber também de outras pessoas. Às vezes você conhece pessoas que querem ter o mesmo PV que o seu. Então, é importante também tentar conversar entre vocês. Aí, vocês vão falar, né, voltando... Acho que aqui, deixa eu ver se é o 2. Não, é o 3, 4. Então, ou seja, vocês vão identificar que área de educação é e que subcategoria é. Lembra que eu dei um exemplo do direito. Ah, eu quero fazer direito, tá? Eu vou me especializar em direito penal. Tá? Então, precisa ter isso na sua atividade, tá? Você pode montar um mapa, né? Um desenho, um mapa mental. E no final, cada um, também uma parte que aí é individual, vocês vão exatamente falar sobre por que você tem afinidade com esse bebê, tá? E quais os seus anseios? O que você está tentando projetar para que isso dê certo? Beleza até aqui? Ficou fácil? É a matéria da semana passada essa, hein, gente? Alguém ficou com dúvida? Não? Tá, beleza. Entrem na rede. Agrupem-se agora em grupos de trabalho, utilizando como critério a proximidade das escolhas individuais que fizerem. Vamos a um exemplo. Suponhamos que uma das redes identificadas por vocês seja a área da saúde, tá? Porque estudantes e professores da escola apontam como profissionais que conhecem 3 médicos de especialidades diversas, 2 técnicos em enfermagem, um vendedor de instrumentos e outros produtos médicos e 2 médicas veterinárias. Temos, portanto, uma rede de trabalhadores que atuam aonde? Na área da saúde. É o mesmo exemplo que eu dei sobre direito, tá? É que agora já temos 2. Os estudantes da escola que se interessarem por essa área de atuação podem, então, decidir aproximar-se dessa rede, assim formarão um time de trabalho para as próximas etapas do projeto. Então, pessoas, já que nós temos um grupão das terceiras séries de PV e de arte juntos, vocês podem ali ir escrevendo o PV de vocês para tentar aproximar as áreas, tá? Por exemplo, uma área de esporte. Pode misturar até as salas, tá? Não tem problema. Contanto que cada um tem o seu e me mande individualmente, óbvio, tá? Então,
existe, dentro da área de esportes, jogador de vôlei, né? Ou professor de educação física, jogador de futebol, tá? Entre outros. Então, tentem ver se vocês conseguem fazer juntos esse trabalho, tá? Aí, junta a turma da área de direito, né? A área de jurídica. Juntem alunos da área de ADM, administração, da área de educação, tá? Por exemplo, o Prince, né? Ele falou que ele pode ser jogador de vôlei ou de fazer educação física. Então, ele pode entrar também com um outro aluno que queira ser professor, sei lá, de história, tá? Porque tem a ver também, tá? Então, é isso que vocês têm que fazer. Utilizem o grupo para fazer esse grupo. Chamem, olha, gente, pode ser uma pessoa por cabeça. Ó, eu vou fazer do grupo de direito. Quem quer fazer o trabalho comigo? Olha, eu da medicina. Quem quer fazer trabalho comigo? Aí vocês vão se juntando. Entenderam o que é para fazer? Sim! Avaliando processos de aprendizagens, tá? A essa altura da vida escolar, vocês já entenderam que avaliar é muito mais do que fazer a prova. Avaliar é analisar com um olhar crítico o que você está vivendo, identificando o que foi possível aprender e o que não foi numa determinada situação, e os porquês. É dessa forma que se pode celebrar as conquistas e também pensar em estratégias para superar as dificuldades enfrentadas, fortalecendo a própria formação. O desafio aqui é exatamente esse: olhar para o que viveram na época da mobilização e identificar o que foi mais significativo para cada um. Refletir sobre o que é mais importante aprenderam e pensar sobre o que não aconteceu como gostariam ou esperavam. Tá bom? Então, depois que vocês se reuniram, vocês conseguiram ver o negócio das redes, as pessoas que conhecem, pessoas dentro do seu PV, né? Separaram os grupos, cada um conversou entre si organizadamente, tá? Vocês podem até criar grupos no Teams aí, se quiser, ou senão faz um outro grupo em qualquer outra mídia, tá? Pode ser montar um Google Classroom, tá? Como vocês vão se organizar e vai ficar com vocês, tá? Ou pelo WhatsApp, cria um grupo de WhatsApp para vocês conversarem, tá? No grupo do WhatsApp, vocês podem chamar várias pessoas para uma chamada de vídeo, de até 4 pessoas, mas essas 4 pessoas também podem chamar mais outras 3, que aí somariam 16 pessoas, mas como é só até 10, tá bom? É só vocês se programarem. E, terminado isso, aí vem a parte individualmente, né? Pensem a respeito das questões, registrando as respostas no diário de prática. Então, vocês vão ter que responder a essas 4 perguntinhas aqui individualmente. Então, vamos dar um exemplo. Vou pegar a Joicel, tá? Como exemplo. Então, a Joicel, ela se reuniu com pessoas que ela acha que é próximo da área dela, tá? E vocês vão conversar, por exemplo, no grupo de WhatsApp, certo? Conversaram, discutiram, bateram papo, falaram, olha, eu conheço um designer assim, olha, arquitetura também tem a ver, papapá. Vocês vão conversar, vão escrever qual que é a área de conhecimento dessa pessoa, colocar o nome dessas pessoas que vocês conhecem, tá bom? E, finalizando, né, cadê aquela última parte aqui? Você vai falar sobre o que te chamou, o que te interessou a fazer esse PV, né, ter essa vontade, tá? O que você anseia e que projeto você tem para o futuro para realizar esse teu PV, tá? Aí a gente volta, e aí vocês individualmente vão responder a essas 4 perguntas.
Dúvidas até aqui? Ninguém? Então, vamos lá. Primeira pergunta. O que você mais gostou de fazer nessa etapa do projeto e o que foi menos estimulante para você? Pergunta 2. Quais foram as principais contribuições que você pensa ter trazido para o projeto? Pode ser, por exemplo, em relação à organização das atividades, liderança do time, colaboração com seus colegas, experiências e conhecimentos compartilhados, trabalho duro para realizar o exercício proposto, etc. Então, a gente sempre sabe, né, pessoas, quando a gente vai fazer um trabalho de escola juntos, sempre tem aquelas pessoas que fazem tudo, tem uma pessoa que ela lidera. Olha, vamos dividir a atividade assim, 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 assado, tá? O que foi difícil para fazer? Como foi essa colaboração? Ah, a pessoa me ajudou? Ah, não, fulano de tal não fez nada. Então, eu não vou colocar o nome dele. Não é assim que a gente pensa? Tá? Então, essa segunda questão é exatamente sobre isso. 3. O que você considera ter aprendido ao participar dessa etapa do projeto? 4. O que você pensa que poderia ter feito diferente para que tivesse contribuído melhor para o time, ou aprendido mais com o projeto? Então, todas essas questões são pessoais, tá? Beleza? Aí, para a gente finalizar, formem duplas e compartilhem as propostas dadas às questões anteriores, um colega ajudando o outro a identificar o que poderia ser mantido e o que poderia ser revisto em relação à participação de cada um ou uma nas próximas etapas do projeto. Vocês deram um passo importante e estão prontos para seguir adiante no desenvolvimento do projeto. Então, depois que você respondeu as 4 questõezinhas, não precisa nem ser só dupla, tá, gente? O próprio grupo pode pegar e falar, gente, vocês acham que fica legal? Vamos fazer assim mesmo? Tá? É isso. Bom, essa parte aqui a gente vai fazer na próxima semana. Eu quero saber agora de vocês se ficou alguma dúvida, se foi claro. Eu acho legal ter essa participação de vocês me ajudando também na leitura, porque como é muita coisa para ler em OE, além de eu ficar, né, com a boca seca, cansada, essa secura desse tempo horrível, né, que nós estamos, amanhã vai chover um pouquinho, para melhorar a nossa respiração. Alguém ficou com dúvida? Tá. Todo mundo fez direitinho. Então, gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de gravar para não ficar longo,